Seminário no Ar, curso bíblico sobre autoridade espiritual, aula número 24. Só pode ter autoridade delegada quem está debaixo de autoridade. Este é um princípio dos mais importantes na Bíblia, mas vamos focalizar exemplos no Antigo Testamento. Vamos focalizar a vida de Davi. Em primeiro lugar, no livro de 1 Samuel 24, o versículo 6, relata a atitude de Davi quando estava em condições de matar o seu maior inimigo aqui na terra. O rei Saul o estava perseguindo. Era hora dele se vingar. Mas a atitude de Davi foi maravilhosa. Ele disse: "O Senhor me guarde de estender a mão contra o meu Senhor, pois ele é o ungido do Senhor." Que coisa tremenda! Que reconhecimento! Ainda na desventura daquele rei Saul, Davi o considerava como ungido de Deus. Mais adiante, em 1 Samuel 26, novamente a situação se repete. Davi teve condições de matar Saul, que o estava perseguindo para o matar. Então, quando ele teve a oportunidade de matar aquele que tanto queria matar, novamente ele não o fez e ainda proferiu estas palavras: "Quem há que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente?" Isso é uma coisa maravilhosa, como exemplo para nós que hoje vivemos em dias muito diferentes, mas nos quais os princípios envolvidos são os mesmos. Observemos aqui uma coisa interessante. Davi só mencionou o título, não mencionou o nome. Provavelmente Davi não gostava nem de falar naquele nome, Saul. Saul para ele não representava nada, era uma pessoa pusilânime, nojenta, réproba aos olhos de Deus. Mas o título de Saul, o que ele representava, o fato de ser rei, ungido de Deus, era coisa seríssima para Davi. Interessante, a Bíblia mostra que Davi tinha uma grande sensibilidade para com a autoridade. Ele respeitava totalmente a autoridade de Saul, embora pela pessoa de Saul, muito provavelmente ele não cultivasse nenhuma admiração. Uma pessoa que o queria matar sem razão, só por ciúme ou inveja, mas pelo título, pela presença da autoridade de Deus naquele homem, pela unção que ele recebeu de Deus, então Davi o respeitava. Davi aguardava que o Senhor garantisse a sua autoridade. Davi não queria desrespeitar a autoridade de Saul. Isso é para nós um exemplo que está completamente fora dos padrões mundanos de nossos dias. E nós devemos ter isso bem em mente para servir isso de testemunho para nós. Nós ainda lemos em 2 Samuel 1, versículo 5 em diante, o seguinte: um homem amalequita veio todo feliz para Davi, depois de ter feito algo que ele considerava notável. Ele disse que matou o rei Saul, grande inimigo de Davi. Esperava que Davi o recompensasse regiamente. Davi começou a perguntar: escuta, como foi isto? Como foi que aconteceu? Foi assim, assim, assim. E descreveu os detalhes. E diz: eu tomei-lhe a coroa e o bracelete e os trouxe a ti. Como quem faz uma grande coisa, o cachorrinho que vai ao mar e apanha o pedaço de pau que o seu dono jogou e traz e lhe dá na mão e fica todo satisfeito pelo feito. Aquele homem estava satisfeito da mesma maneira. Mas Davi, com olhos clínicos de quem tinha grande experiência, de quem andava na presença de Deus, divisou, identificou naquele homem interesses próprios. Ele identificou interesses naquele ato e mandou matar o amalequita. Por que ele mandou matar um homem que lhe havia feito um bem? Não havia feito um bem. Aquele homem não ousou levantar a sua mão contra a autoridade de Deus. Certamente, Davi divisou que aquele homem falava
era diferente da realidade. Na realidade, nós vemos coisas que são diferentes das versões que as pessoas dão àqueles fatos. As pessoas, quando encurraladas, dizem coisas que podem até aos nossos olhos parecerem convincentes, mas na realidade a verdade é outra. E Davi divisou naquele homem outros interesses, mas Davi não o puniu baseado em suposições, puniu baseado neste fato. Isto é comprovado. Porque você não teve temor de estender a mão contra um ungido de Deus e mandou matar. A preocupação daquele homem era com a coroa e o bracelete, símbolos humanos da autoridade. Davi não estava nem um pouco preocupado com os símbolos humanos de autoridade. Ele estava interessado na própria fonte da autoridade. Símbolos da autoridade não diziam nada para Davi. Ele estava preocupado e interessado com a própria autoridade, que provinha de Deus. Ou mais interessante ainda, ele estava preocupado e interessado no próprio doador da autoridade. Não na própria autoridade, mas no doador. Quantas pessoas estão interessadas na bênção de Deus, mas não querem o próprio Deus? Estão interessadas em receber dádivas de Deus, em receber felicidade da parte de Deus, em receber tranquilidade, mas não estão interessadas em receber o próprio Deus. Isso é sintomático. Nós lemos ainda outro exemplo de como Davi tinha sensibilidade para com este assunto de autoridade. É em 2 Samuel 2, versículo 1. Depois da morte de Saul, depois que Davi chorou, lamentou e etc., que fazer agora? É claro, evidente que só podia fazer uma coisa. Ele foi ungido por Deus para ser rei. O rei que ele respeitava morreu. Agora ele assumiria. Foi isso que ele fez? Não. Claro que não. Claro não. Isso não é claro, não é evidente. Isso só uma pessoa que está na presença de Deus pode fazer o que Davi fez. O que ele fez? 2 Samuel 2, versículo 1, diz que ele perguntou a Deus: Senhor, subirei eu a alguma cidade de Judá? Que coisa interessantíssima! O fato dele questionar, perguntar a Deus o que ele deveria fazer, quando humanamente estava claro o que ele deveria fazer. Mas acontece que a vontade de Deus, naquela ocasião, não era a vontade humana. E quase sempre é assim. Os vossos caminhos não são necessariamente os meus caminhos, nem os vossos pensamentos necessariamente os meus pensamentos, diz o Senhor. E por causa disto, o pensamento de Deus era diferente do humano. O que Deus fez foi orientar a Davi. Davi estava submisso a Deus. E Deus orientou para que Davi subisse a Hebrom. Ele foi pela vontade de Deus para Hebrom. Que era Hebrom? Uma cidade insignificante. Mas é interessante a gente notar outros aspectos aí no caso também. Hebrom era uma cidade que reconhecia Davi e que lhe serviria de base para treinar a sua administração. Davi precisava ser treinado em uma pequena parte, reinando sobre uma pequena parte, para depois ser colocado na grande parte. Ele seria treinado na administração, destituído da mania de grandeza. Ele não pegaria um reino dividido, ele não pegaria um reino arrasado ou um reino grande. Não, ele seria rei de uma pequena cidade que o reconhecia. Em torno daquela cidade se uniu toda uma tribo, a tribo de Judá. E assim Davi reinou sobre 1/12. Nem 10%. Era uma pequenininha parte que seguia Davi. Mas ali estava Deus. Deus estava ali. Deus age dessa maneira. Ele vai dando aos poucos autoridade. Deus é avesso a dar grandes parcelas de autoridade de uma vez só. Ele quer que você vá sendo treinado no pouco a pouco. Que você seja fiel no pouco, para que seja colocado sobre o muito, se for aprovado no pouco. A maneira de Deus atuar é sempre assim. Primeiro no pouco, para depois colocar sobre a autoridade no muito. Nós temos que ser preparados, treinados por Deus para ocuparmos posições elevadas. E a maneira de Deus treinar é dar responsabilidades pequenas. É assim que os líderes hoje em dia devem fazer
com os novos convertidos, com os nossos irmãos, dar pequenas responsabilidades para eles serem treinados até estarem aptos a ocupar grandes parcelas de responsabilidade em cargos importantes. Primeiro, começa com pequenas coisas. É assim que Deus quer fazer. Mesmo em Hebrom, Davi precisava da unção do povo. Ele já tinha a unção de Deus, mas precisava também da unção do povo, do reconhecimento. Não basta que o líder seja ungido por Deus, ele precisa ser também reconhecido pelo povo. Isso se cumpre em nossos dias também. Todos os líderes, presbíteros, diáconos, todas as autoridades na igreja precisam de ter um respaldo do povo, precisam ser reconhecidas pelo povo. Ninguém pode ousar dizer que já é ungido por Deus e que não precisa do reconhecimento do povo. O reconhecimento do povo é que sela a autoridade de uma pessoa na terra. Se alguém ter autoridade sobre o povo de Deus para dirigir, para governar o povo de Deus, então é preciso que, no mínimo, ele seja reconhecido por este povo como autoridade. Reconhecido democraticamente pela maioria? Não. Reconhecido unanimemente. Ele deve ser reconhecido por todos. A sua vida deve ser irrepreensível. O verdadeiro líder deve ser reconhecido até por aqueles que não gostam muito dele, até por aqueles que não são muito seus amigos. O líder deve ser reconhecido por todos. As suas capacidades, as suas qualidades, os seus dons, a sua vida, a integridade da sua vida, tudo isso deve ser reconhecido pelo povo, não somente por Deus, mas pelo povo. Isto é que estava implícito na ida de Davi para Hebrom. Ele foi ungido pelo povo para governar, para reinar sobre uma tribo. No entanto, ele esperou que os demais do povo, os restantes das outras tribos, também o reconhecessem. Por isso ele não teve pressa. Teve até paciência demais. Passaram-se 7 anos em Hebrom, até que a oportunidade chegasse para ele reinar sobre toda a nação. De antemão ele já sabia, por revelação de Deus, que seria rei sobre todo o povo, mas ele jamais moveu um dedo sequer para usurpar por si próprio, por suas próprias forças, aquela posição. Ele esperou que Deus o colocasse lá. No Senhor, ele podia esperar bastante. Hoje nós vemos em contraste uma atitude muito má em termos de testemunho. Quando alguém diz, eu sou ungido por Deus, vocês têm que respeitar a unção que Deus me deu, vocês têm que se submeter a mim. Isso está completamente errado. A autoridade não precisa dizer isto. Ela é claramente reconhecida por todos. A autoridade de Deus é reconhecida por todos. Aquele que exerce a autoridade em nome de Deus precisa ser não só ungido por Deus, como também reconhecido pelo povo sobre quem ele terá autoridade. Senão, nós chegaremos a um impasse. A pessoa tem a unção de Deus, mas não tem o reconhecimento do povo. O que fazer? Esperar até que seja reconhecido pelo povo. E se demorar, que demore, mas ele precisa do reconhecimento do povo para exercer autoridade sobre esse povo. Senão, não tem condições.